pegando o gancho do Gaiola de Ouro, quando que a pessoa pode ter um primeiro insight do tipo, será que é isso mesmo? Quando que ele começa a perceber que é uma gaiola de ouro? Porque a água tá morna, tá confortável, tá gostosinho, tem aquela metáfora do sapo, né? Se você quiser matar o sapo, não dá pra você jogar ele na água fervendo, ele pula. Mas põe ele na água fria e vai esquentando devagarzinho. Ele cozinha, porque vai ficando gostosinho, quando ele perceber, não dá mais tempo. Já era. Quando que essa pessoa percebe que ela vive na gaiola de ouro? Tem uma distinção fundamental, né? Que é a diferença entre tédio, que é a monotonia, e a rotina. A rotina, ela é importante. E a rotina, ela constrói coisas. A rotina organiza a nossa mente. A rotina, ela possibilita que a gente não fique desperdiçando energia. Então, eu tenho uma rotina que me permite coisas que são corriqueiras estejam organizadas e ordenadas de tal forma que aquilo se transforma numa rotina que vai fazer com que as coisas se ordenem, né? Então, a rotina, ela é ordenadora, ela coloca ordem. A monotonia, ela desordena. Porque a monotonia, ela gera uma ausência de processo criativo, ela gera uma ausência de evolução, e ela gera uma coisa chamada tédio, né? Que é um lugar muito... que vai comendo, assim, o nosso apetite pela vida. E aí a gente vai falar de qualquer coisa que é monótona, desde aquilo que você come, até aquilo que você vê, até aquilo que você assiste, e até aquilo que você faz quando você não tem nada para fazer, né? E também aquilo que você faz quando você tem muita coisa para fazer. Vai ficando tão monótono, que a gente para de aprender porque já não é mais para estar ali. Então, a diferença entre as duas coisas, que é importante ter, porque eu gosto de diferenciar, porque tem gente que às vezes confunde e acha que eu tô falando de ausência de rotina. Eu não tô falando de ausência de rotina. Eu tô falando do termostato da monotonia. A monotonia, o termostato do tédio, esse lugar que você fala... tá, mas não tá, né? Tá bom, mas não tá. Esse é o lugar que dá pra perceber que você tá na gaiola de ouro. Então, se a pessoa identifica todos os sentimentos que você falou aqui agora, mas ainda assim identificando tudo, ela não sai, existe uma recompensa de algum lado, essa seria a gaiola de ouro. Essa seria a gaiola de ouro e esse seria o momento de procurar ajuda de alguém. Tá. Sabe? Senão deprime, né? E essa ajuda de alguém, quando eu falo ajuda de alguém, eu tô falando da ajuda de alguém interno. Isso é importante. E aí, se eu não sei tirar essa ajuda de alguém interno sozinho, eu vou procurar ajuda. Coach, terapeuta, enfim, né? Quem precisa de um movimento um pouco mais estruturado, que é o que eu faço, por exemplo, eu faço um movimento estruturado. Porque dependendo de em que posição a pessoa tá na cadeia hierárquica da sua própria vida, né? E da vida de outras pessoas, não dá pra simplesmente a pessoa apertar um botão e falar, tô de sabático. Pula da gaiola e fala... volto daqui a 2 anos, entendeu? Não dá, né? Então, você precisa fazer um movimento estruturado, onde você vai conseguir fazer essa saída da gaiola de ouro ser uma expansão da gaiola de ouro. Ou seja, qual é a próxima área que eu vou construir? Qual é a próxima área que eu vou construir? E aí a gente constrói sem necessariamente ter que destruir. E aí a gaiola de ouro passa a não ser mais a gaiola de ouro. Ela só tinha aquelas barrinhas porque você mesmo... não saía dali, né? Mas quando você vai se aproximando do limite da gaiola de ouro, você começa a ver que não tem barrinha nenhuma, é você que construiu, que só vai até ali. Tá? Então, tem pessoas que precisam que esse processo aconteça de uma forma mais estruturada, porque ela tem muita responsabilidade. CEO de empresa, né? Pessoas que estão liderando muita gente. Então, não dá para simplesmente apertar um botãozinho e, né? Agora, tem gente que dá, né? Que já está mais leve, por exemplo. Então, você faz um movimento. Eu quero fazer um movimento diferente, tal, e você constrói. Então, depende muito, a ajuda que você precisa depende muito de quem você no teu contexto. E aí eu diria que não é sobre escolher ou não sair da gaiola de ouro. É sobre escolher ou não desperdiçar a vida. Nossa, totalmente diferente. Porque se você saca que você tá e não faz nada com isso, você tá na verdade, tendo consciência de que tem mais vidas para viver nessa mesma vida e que você então está escolhendo não viver. Portanto, algumas pessoas dentro de você não vão ter a oportunidade dessa vez de manifestar o potencial, portanto, algumas pessoas não vão viver, né? É quando você começa a envelhecer, por exemplo, mesmo tendo 30 anos de idade. Você não conhece gente que tem 30 anos de idade, você olha e fala, cara, que velhinho. Mas tem 30 com uma carinha e um corpinho de 72. Isso, parece que, né, o cara decidiu que vai ficar ali pro resto da vida. Entendi. Né? Que é o velhinho. Não vai viver as vidas que ainda tem para viver. O velhinho é um cara da equipe interna?
O velhinho, ele é eu diria que ele é o cara que ele vai se manifestar num determinado momento através de alguns membros da tua equipe interna. Uau. Sabe aquela pessoa que conforme ela vai ficando mais velha, em vez de ela ficar mais sábia, né, mais vivaz, né, porque ela tem uma sabedoria que ela vai desenvolvendo, ela vai ficando mais tranquila, ela vai ficando mais com uma aceitação, né, da idade e do amadurecimento, e ao mesmo tempo uma alegria de estar entendendo a vida, e que é um velhinho, né, é o nosso velho sábio, né? Mas também existe o nosso velho ranzinza. O nosso velho ranzinza é aquele que vai percebendo no decorrer da vida que algumas insatisfações que ele tinha durante a vida, ele não lidou com aquilo. Então, ele estragou, né? Porque insatisfação, o que é? Se eu tenho uma insatisfação em relação a alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. Se eu não lidar com aquilo vai virando uma frustração. Da frustração, ela vira uma raiva. Da raiva, ela vira uma revolta. E lá na frente, você fica uma mala. Se esse trecho tá legal, imagine o episódio completo. Ó, o link para você assistir na íntegra tá aqui na descrição do vídeo. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os avisos aqui do meu canal no YouTube. E deixa o teu like. Dá um trabalhão fazer um episódio com essa qualidade e isso tudo é para você, sem custo nenhum. Então, se inscreva, ative as notificações e deixa o seu like aqui no canal. Não dá para voltar no tempo e fazer porque passou o time. E você não tem musculatura de transformar nada. Né? Então você fica reclamando de tudo. Nossa. Porque daí não dá pra fazer nada, então você reclama. Porque tá ruim também. E aquele que reclama menos tempo é aquele que reclama só pra puxar a informação da insatisfação e vai fazer alguma coisa com aquilo. Identifiquei. Né? Então não é pra não. Pode reclamar. Só que reclamou, tem uma informação ali. Né? E aí você pega aquela informação e usa ela pra transformar aquela realidade. Se você não fizer nada, se você não desenvolver essa musculatura de transformar a raiva em alguma coisa, lá na frente vai dar ruim, né? Vai virar raiva, ressentimento, arrependimento. Chega uma hora do tempo que você não consegue fisicamente voltar para resolver, nem dá para resolver, já foi, acabou. E aí um velhinho rabugento, ranzinza, triste, infeliz, e a vida passou. E com a sensação de que dava para ter feito diferente. Então, toda vez que a gente sentir que tem alguma coisa a mais, né? Ou seja, cara, tem alguma coisa fora dessa gaiola de ouro. Eu não tô dizendo que se você não souber o que fazer com isso, você não tem o que fazer com isso, obviamente. Eu não sei o que faço com isso. Eu descobri. Tá, mas então levanta a mão, né? Sabe assim? Tipo, alguém sabe aí o que faz com essa informação, sabe? E sai buscando. Legal. Né? Eu, por exemplo, naquele momento, dezembro de 2015, um ano depois, o meu companheiro, ele sobreviveu 16 meses. Então, um ano depois, 12 meses depois, eu estava na Tailândia. Né? Eu comprei uma mentoria com 4 mentores incríveis, cujo processo de aconselhamento que ia acontecer ali aconteceria no contexto chamado Tailândia. Eu teria que viajar. Eu viajei 36 horas para chegar. Eu corri o risco, porque o meu companheiro de vida estava doente. Mas o que eu tinha que fazer? Eu precisava me preparar. Ele ia embora. Era fato. 3 meses depois, ele se foi. Eu ia ficar parada, sentada ali, me tornando cada vez uma pessoa mais amargurada, ou eu ia fazer aquilo que ele me pediu para fazer? Né? Porque a gente decidiu isso junto. Ele falou, pelo amor de Deus, segue a vida. Faça o que precisa ser feito. Eu não ia, eu tinha comprado o treinamento, mas aí como a situação dele começou a piorar, né? Não melhorava, melhor do que piorar, não melhorava, e não melhorar nessa situação é piorar muito, né? Porque precisa melhorar significava mudar de, né? Então o negócio tá rescindindo, né? Não, é rescindindo a palavra? Acho que eu falei a palavra errada, né? Sei lá, fala aí que a palavra... Esqueci a palavra, mas tem essa médicos palavra. Em plantão, não é essa palavra? Pra gente, tá recuando, mas eu não sei como chama. Outra palavra. Médicos de plantão, coloca aqui. Coloca aí pra gente. Porque eu perdi essa palavra. E aí, não estava recuando a situação, e aí eu não ia. Eu teria que fazer 2 viagens. Uma para Scottsdale, no Arizona, porque fazia parte do processo. E outra na Tailândia, que seriam 36 horas de viagem. E aí eu tinha me cansado. Eu falei, não vou. Não dá pra ir, né? E aí ele falou, não, você vai. Você vai porque você vai precisar do que você vai buscar lá. E precisa mesmo. E foi incrível. A viagem para a Tailândia foi uma viagem onde eu vivi num palco, através de ter sido coachada por um cara que trabalhava com artistas e atores de Hollywood. Então, ele treinava pessoas na parte emocional.
Esqueci o nome dele, você vai acreditar? Que sacanagem, Cara, né? vamos colocar depois na descrição. Eu vou achar ele. A galera tá perguntando isso agora em casa. É um americano incrível, assim. E esse foi outro desafio, porque eu nunca tinha saído para nenhum programa internacional em inglês. E aí também tinha esse desafio, né? Eu sempre fui, eu entendo, eu falo e entendo, mas não a ponto de ter me aventurado a fazer um negócio tão grande totalmente em inglês, onde você tem que se comunicar no palco, enfim, sobre você, né? E eu fui, né? E foi incrível, porque daí nessa imersão eu fiz esse aprendizado de entender como funciona a minha sensibilidade. Uau. Então eu fiquei. 2015. Eu não vou dizer pra você, eu ia dizer fiquei pronta, mas a gente nunca tá pronto pra nada, né? Mas eu fiquei pronta pra aquele momento, assim. Pra daí, a partir da. É como se eu tivesse encurtado uma curva de aprendizado. Tá. E aí, os próximos 2 meses foram meses muito árduos. Só que eu já estava num outro lugar, né? Eu tinha dado vamos dizer assim, uma rampada no meu autoconhecimento e no que eu entendia sobre a minha sensibilidade. Porque a gente conhece muito sobre a nossa racionalidade, mas nós somos... Tipo, você é um bebezinho na tua sensibilidade, assim, no emocional, né? E aí foi isso. Então foi muito legal, foi muito importante.